Doutor, quais são as principais doenças renais? Olha, as principais doenças renais são aquelas relacionadas ao funcionamento do rim, quer dizer, aquelas que prejudicam o funcionamento do rim. Entre elas, as mais comuns são a pressão alta, que é chamada de hipertensão arterial, e o diabetes, né, que altera a glicose no sangue. Mas nós temos outras alterações que não necessariamente pioram a função renal, como, por exemplo, a cólica renal, conhecida como cálculo renal, também as infecções urinárias e as nefrites também, que são inflamações do rim. O que determina aí a doença, pode determinar a doença renal? Podem ser fatores hereditários, a gente pode adquirir aí por causa de maus hábitos, é uma condição, né, para desenvolver essas doenças? Como é que funciona? A questão hereditária é muito importante, principalmente no que diz respeito à pressão alta e ao diabetes. Então a gente sabe que hoje boa parte das pessoas com pressão alta e com diabetes, em geral, tem parentes próximos ou distantes que também têm essa mesma doença. Mas o que pesa muito é a questão dos hábitos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que hoje a grande parte da população tem hábitos alimentares bastante assim, não adequados. Também a gente percebe também que as pessoas não têm atividade física regular, né? E a questão do estresse, que também acaba favorecendo que todos esses fatores se tornem bastante agressivos, né? E por isso, então, a pressão alta e o diabetes são as causas mais frequentes hoje que levam à doença renal. Com relação ao exame de urina, a gente só procura o médico quando está com algum problema. A gente só faz o exame quando já tem aí uma suspeita, né, de alguma doença, de algum problema. Esse exame de urina deve ser feito em que época, com que idade, com que frequência? É muito interessante a sua pergunta. A orientação é que todo adulto deveria, pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de urina e de creatinina. Eu vou explicar por quê. A urina é importante porque qualquer alteração que ocorra no rim, a primeira manifestação vai aparecer na urina e muitas vezes não visível, só visível através do exame. Seja a presença de sangue na urina, a presença de proteína ou mesmo de infecção. As doenças renais, de um modo geral, elas aparecem em qual faixa etária? Olha, elas podem aparecer desde a infância até a idade senil, né? Sim. Mas a faixa, por exemplo, a disfunção renal, a insuficiência renal, ela tem acontecido na faixa produtiva do ser humano, quer dizer, a partir dos 30 anos até os 50 anos, tem aparecido com bastante frequência. E antigamente nós não víamos muito as pessoas idosas com problemas renais. Por quê? Porque essas pessoas não viviam até uma faixa etária mais avançada. Mas hoje, com o desenvolvimento da medicina, com a própria qualidade de vida das pessoas, então as pessoas estão vivendo mais. Então nós estamos vendo hoje muitos idosos com insuficiência renal também. Quais são esses sinais que podem fazer com que a própria pessoa, ou a mãe da criança, no caso, ou o médico, possam aí suspeitar de algum problema renal? Quais são esses sinais? Em criança é mais comum que se apareça um inchaço, né? Esse inchaço súbito, né, que pode... Em que região? Geralmente ele é generalizado. Olha. Ele não é só das pernas, nem só do rosto, né? Mas ele é generalizado. Alteração na urina, não só na quantidade, que geralmente diminui, como na característica da urina. Sim. Uma urina mais escura, às vezes de coloração mais forte. A gente tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção. Eu ouvi dizer que conforme a cor da urina, a gente tem que prestar atenção se ela está mais clarinha ou se ela está mais escura. Quando está mais escura, é sinal de que tem alguma coisa errada? Então, isso se você manter ao longo do dia, porque é normal que de manhã, ao acordar, todos nós fazemos a urina mais concentrada, porque nós ficamos em média 6 a 8 horas sem beber água, porque estamos dormindo. Então é normal que o rim concentre. Ao longo do dia, como nós ingerimos líquido, a nossa urina clareia, isso é normal. Agora, se essa urina permanece 24 horas ou mais, constantemente concentrada, é importante que adultos e crianças procurem um médico para ver por que essa urina está tão concentrada dessa forma. Quando nós falamos de prevenção, quais são aí as ações, as atitudes que nós devemos colocar em prática? Então, quando nós falamos em prevenção, para cuidarmos dos nossos rins, a primeira coisa é que nós devemos medir a nossa pressão, né? É um ato que não necessariamente necessita ser sempre realizado no consultório médico. Ele pode ser feito em uma unidade básica de saúde,
né, ou no consultório médico. A gente desaconselha que seja feita fora dessas áreas, porque medir a pressão não é um simples ato que qualquer pessoa pode fazer. Existe toda uma técnica. Então, geralmente, supõe-se que o médico ou na unidade básica de saúde as pessoas possam medir a pressão de forma adequada. Por que isso? Porque se detectar uma pressão alterada, isso já é um sinal que pode ser que o rim esteja comprometido, né? Assim como outros órgãos, por exemplo, o coração. Outra a conduta que deve ser feita é fazer esses exames que eu citei, exame de urina e de creatinina. Aquelas pessoas que têm parentes diabéticos ou com problemas do coração também devem fazer exames de glicose e procurar um cardiologista, porque nós sabemos que as doenças também cardíacas são hereditárias. Então, se você tem parentes que já tiveram infarto ou faleceram de morte súbita, você tem uma chance maior de vir a desenvolver também problemas cardiovasculares. Então, a prevenção é isso. Ok, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.